nós falamos sobre guerreiro, automaticamente isso ativa nas pessoas uma série de características do que é um guerreiro, do que representa um guerreiro, não é? E o arquétipo do guerreiro, ele é uma coisa assim que, por incrível que pareça, dentro do nosso desenvolvimento, ele é muitíssimo básico. Ele é para ser desenvolvido ainda criança, na nossa fase criança, né? Isso nos foi tirado, né? Nos foi roubado pelo sistema, esse arquétipo do guerreiro, né? Ele serve tanto para homens quanto para mulheres, porque quando a gente fala do guerreiro, a gente pensa logo num cara com uma espada medieval e tudo mais, né? Mas nós temos aí também o conhecimento de que as Amazonas existiram, de que elas também foram mulheres guerreiras, né? E é através desse arquétipo do guerreiro que nós chegamos ao sábio, né? Todos se simpatizam com essa característica da sabedoria, todas as pessoas que são relativamente maduras espiritualmente falando, buscam de alguma forma a sabedoria, né? E por que o arquétipo do guerreiro ele é básico e ele é o pilar, né, da sabedoria? Porque o guerreiro ele desenvolve as virtudes básicas, que são honra, lealdade, coragem, amor e abnegação, né? Sendo que o amor e a abnegação, eles são o total oposto do medo, né? E o medo é a base daquilo que aprisiona a nós mesmos em versões inferiores da nossa própria essência, né? Tanto de forma interna quanto de forma externa, o que a gente chama da Matrix. Eu falo de forma interna porque muitas vezes nós temos ali aquela noção de que somos algo a mais, mas vivemos ali algo muito abaixo. E eu tinha essa sensação em mim desde criança. Eu ficava pensando assim, cara, eu sou muito inteligente, eu tenho muita coisa para fazer, e por que eu não consigo? Por que eu não consigo colocar isso no mundo? Por que eu não consigo colocar isso para fora, imprimir isso para fora de mim? Por que isso fica rodando em ciclos, né? E muitas vezes, assim, nessa minha cobrança, eu chegava a algumas conclusões engraçadas. Por exemplo, eu anotei uma reflexão que rodava na minha consciência, assim, de tempos em tempos, que era assim: como alguém pode almejar a sabedoria se não é capaz de superar a si mesmo e ir além das paixões e vulgaridades apresentadas a nós a todos os momentos? Nesse mundo do apelo ao menor esforço, né? Que é a síndrome do espertinho brasileiro ali, né? O cara que acha que as coisas vão vir todas de uma forma fácil, todas de forma simples, sem nenhuma construção, simplesmente porque ela merece, e não porque ela tem que fazer por merecer, né? E é curioso porque, falando desse processo, né, e ainda falando do medo, é através desse medo que nós distorcemos a nossa própria essência, né? E o que nós percebemos da realidade, né? E é através desse medo que nós nos permitimos negociar e barganhar com a mediocridade, né? Pois ele, além de nos enfraquecer, ele nos torna covardes. E isso é triste, terrível, assim, né? E é apenas quando nós ativamos ali esse arquétipo do guerreiro é que nós criamos ali uma condição de converter essa frequência e assumir o nosso papel real, né? Assumir o nosso papel real, assim. E caso contrário, ou seja, se a gente não faz isso, a gente sofre uma coisa que eu chamo de incoerência essencial, né? Que é uma desincronização de nós com a nossa verdadeira identidade. E isso causa um sofrimento, que também, de certa forma, é como se fosse ali
um chamado interno, assim, para você despertar, né? Tipo, acorda, cara. Acorda, né?